Vamos lá. A lei do pecado e da morte é a lei dada a Moisés? Por que eu digo isso? O pessoal lê assim, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para... nenhuma condenação há. Eles esquecem de ler para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui eles ignoram. Aí o verso 2 eles pegam assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Como se a lei do pecado e da morte fosse a lei que foi dada em Horebe para Moisés. A lei do pecado e da morte. Jesus ele te livra da lei do pecado e da morte. Jesus aboliu a lei. Romanos 10:4. Aí começa o show de versículos isolados. Vamos entender pelo contexto o que é essa lei do pecado e da morte. Para você entender o capítulo 8, você tem que ler o capítulo 7. O capítulo 7, basta ler a carta toda e a continuação. Observe que é a mesma carta. Então essa afirmação da lei do pecado e da morte, você só vai saber o que é ela quando você ler o capítulo 7. Vamos ler o capítulo 7? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Pronto. Aqui eu já acabei com a argumentação de que a lei do pecado e da morte, de Romanos 8:2, é a lei dada a Moisés. Já acabei só com isso daqui. Agora eu vou ler a continuação para ficar mais explícito ainda. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto onde não há lei, está morto o pecado. E outra hora eu vivia sem a lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Olha o verso 12. De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Verso 13. Aí ele vai indagar vocês. Logo, o bom tornou-se morte para mim, que é isso que as pessoas impõem, né? Que ele fala que a lei é boa. Então a lei é que mata? Não. O que ele vai falar? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno. Isso é ótimo, a lei é ótima. Por exemplo, eu tenho aqui ladrão e um assassino. Sem lei, não vai ter ordem. Agora, com a lei, esse sujeito ele vai ser punido e também eu vou ter proteção. Vocês entenderam, pessoal? Vamos para o verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Aqui Paulo está dando um exemplo, tá? Das pessoas. Pois o que faço não o entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Está falando de uma pessoa que anda na carne, tá? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então, prestem atenção, acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha só. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, a lei do pecado e da morte, que Paulo fala em Romanos 8:2, é a inclinação para a carne. Está claro aqui no texto. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus. Mas com a carne a lei do pecado, ou seja, a lei do pecado e da morte é a inclinação para a carne, e não a lei de Deus.
Observem que, segundo Paulo, o homem espiritual é o que seguia as leis e o carnal é o que seguia as leis da carne. Logo, a lei do pecado e da morte seria o comportamento segundo a carne e não a lei dada em Horebe ali para Moisés, como alguns dizem. Não teria lógica. Olha o que ele diz aqui, próprio Paulo em Gálatas 5. Ora, as obras da carne são o quê? Manifestas, são as quais são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões e partidos. As invejas, as bebedices, as orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque a pessoa já pratica, não precisa de um tutor. Não há lei no sentido de que a pessoa que tem esse caráter não precisa de uma cartilha de regras para seguir, se de fato ela já segue. E aqui o texto de Romanos 2, que a gente já tinha demonstrado, que sem a lei pecaram, sem lei perecerão. Já existia o pecado. E aqui ele diz, Romanos 6, pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Vocês entenderam, pessoal? E aqui está falando de gentios, porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei para si mesmos, são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações. Aí aqui o verso 24 de Romanos 7, E os que são de Cristo Jesus crucificaram, de Gálatas, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem são de Cristo? Os que estão em Cristo Jesus são quem, pessoal? Os que crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ou seja, Romanos 8, 2, diz assim, agora lendo do contexto, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Que não andam segundo a carne. E que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O próprio texto se explica. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte? Da inclinação para a carne. E quando você tem o Espírito de Cristo, você consegue obedecer. Esse é o contexto de Romanos. Tá, pessoal?